Pessoal, hoje nós vamos passar ao próximo sistema que a gente estava estudando, o sistema porta-hepático, e vamos estudar o fígado. O fígado é o órgão de destino de todas as substâncias que são absorvidas no trato gastrointestinal. Nós acabamos de estudar, né? Sistema digestório. Então, as substâncias que a gente absorveu digeriu, né? E depois absorveu no trato gastrointestinal, agora elas serão levadas ao fígado, antes de chegarem no corpo. Então, vamos começar. Nós passamos esse primeiro bimestre estudando a digestão dos nutrientes e depois vimos o processo de absorção deles, né? Vimos os aminoácidos sendo absorvidos, os produtos da digestão de lipídios, os ácidos graxos, glicerol, colesterol, a absorção de nucleotídeos, a absorção de monossacarídeos, como a glicose, de vitaminas e de minerais, e de água. Tudo isso é absorvido e passa do intestino e vai para a corrente sanguínea, à exceção dos lipídios, né, que pegam um caminho pelo sistema linfático. Além de nutrientes, gente, que outras substâncias a gente absorve no nosso intestino em direção à corrente sanguínea? Xenobióticos. Quem são os xenobióticos? São quaisquer substâncias estranhas ao nosso corpo que não são nutrientes e que nós ingerimos junto com a comida. Aqui, dentro dos xenobióticos, eu posso incluir, por exemplo, os pesticidas, os agrotóxicos, essas substâncias presentes nos alimentos, agrotóxicos em geral. Venenos também podem ser considerados xenobióticos. E, por fim, os próprios medicamentos. Medicamentos são moléculas que a gente ingere por via oral, né, quando são por via oral, comprimidos, cápsulas, pastilhas. Quando esses fármacos chegam no intestino, eles acabam sendo absorvidos para a corrente sanguínea. Então, medicamento também entra no grupo dos xenobióticos. Xeno quer dizer estranho, estrangeiro, ou seja, moléculas estranhas ao corpo que acabam entrando no organismo quando absorvidas pelo intestino. Então, venenos, solventes como o etanol, para as pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, os medicamentos e os pesticidas. Tudo isso está sendo absorvido também e cai na corrente sanguínea. Como eu disse para vocês, nos intestinos nós temos uma população de trilhões de bactérias que compõem a nossa microbiota. Essas bactérias, gente, elas têm um metabolismo ativo, elas produzem muitas toxinas bacterianas. E os fungos, que também vivem na nossa microbiota, produzem toxinas fúngicas. Essas toxinas podem acabar sendo absorvidas e cair na corrente sanguínea. Estou representando aqui com um T. E os próprios micro-organismos, tá? Isso é uma coisa muito atípica, mas os próprios micro-organismos, as bactérias e os fungos da microbiota, podem atravessar a parede do intestino e cair na circulação sanguínea. Normalmente, quando há danos no epitélio intestinal, essas bactérias aproveitam que há uma porta de entrada para elas, elas atravessam o epitélio e podem acabar caindo na corrente sanguínea. Todo esse sangue, gente, que rico em nutrientes, em xenobióticos, em toxinas e de micro-organismos, que foram todos eles absorvidos do intestino, eles passam para o que a gente chama de sangue portal. Por que sangue portal? Porque a veia que vai conduzir esse sangue até o fígado é a veia porta. Então, o sangue é absorvido para as veias mesentéricas, que são as veias intestinais, e depois as veias mesentéricas se agrupam na veia porta, que é uma veia mais calibrosa, que vai levar o sangue direto para o fígado. Deixa eu tentar mostrar para vocês um slide com a veia porta. Ó, aqui vocês conseguem ver os intestinos, ó, e reparem que os intestinos são drenados por veias mesentéricas. Então, essas veias mesentéricas estão drenando tudo que os intestinos estão absorvendo. Então, se eles estão absorvendo aminoácidos, medicamentos, venenos, toxina bacteriana, etanol,
Carboidrato, glicose, tudo isso está sendo absorvido, cai nas veias mesentéricas. E reparem ó, que as veias mesentéricas que drenam o intestino, elas se agrupam, tanto a mesentérica superior quanto a mesentérica inferior, elas se agrupam numa veia mais calibrosa, que está indo em direção, olha a quem? Ao fígado. Essa veia mais calibrosa, que é fruto da reunião das veias mesentéricas, é a veia porta. E ela conduz o sangue diretamente para o tecido hepático, para o fígado. E olha que interessante. Depois que o sangue passa pelo fígado, é que ele é distribuído para o restante do corpo. Que ele cai nas veias cavas e dali ele é distribuído para o resto do corpo. Então reparem que o fígado tem uma função de barreira. Barreira contra o quê? Você deve estar se perguntando. O fígado é uma barreira contra todas essas substâncias que acabaram de entrar no organismo, acabaram de ser absorvidas para o nosso sistema circulatório, só que antes delas ganharem o corpo, delas serem distribuídas para todo o nosso organismo, primeiro elas passam por um processamento hepático. Portanto, o fígado é um órgão que vai processar, metabolizar as substâncias que vieram da dieta, ou seja, tudo aquilo que foi absorvido nos intestinos. Ah, fulano é um suicida, ele tomou uma grande quantidade de medicamento ou uma grande quantidade de veneno. Vai chegar no intestino dele, será absorvido, cai na corrente sanguínea, mas antes de intoxicar os tecidos do corpo, passa primeiro pelo fígado. E o fígado tem tipos celulares que a gente vai conhecer agora e entender a função dessas células dentro do tecido hepático. A primeira célula que vocês vão conhecer é a célula de Kupffer. Kupffer, né? K-U-P-F-F-F-E-R, né? A célula de Kupffer, gente, ela nada mais é que um macrófago residente no fígado. Ou seja, um macrófago que habita o tecido hepático e se hospeda no tecido hepático. Algum de vocês sabe o que o macrófago faz? O macrófago é uma célula de defesa, né? Uma célula do sistema imunológico. E o macrófago, ele fagocita e digere micro-organismos. Mas por que então eu tenho uma célula que fagocita e digere micro-organismos no fígado? Como eu disse para vocês, as bactérias presentes no interior do meu intestino, eventualmente, podem ser capazes de atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea. Só que uma única bactéria, um único fungo na corrente sanguínea, ele pode se multiplicar rapidamente e se tornar milhões, milhares, milhões de células. E aí eu vou ter uma infecção bacteriana ou fúngica no meu sangue, algo que não pode acontecer, porque vai levar a uma septicemia, a uma infecção generalizada. Então, olha que impressionante. Se eu olhar o meu sangue porta, que é o sangue que está drenando os intestinos e indo para o fígado, se eu olhar para o meu sangue porta, eu vou ver a presença de micro-organismos. Micro-organismos que migraram do intestino para a circulação porta. Só que se eu olhar o sangue que tem logo depois do fígado, se eu analisar a veia cava, eu vou notar que não tem micro-organismos mais. Ora, o que aconteceu com esse micro-organismo, com essa bactéria, com esse fungo, que atravessou a parede do intestino e caiu na corrente sanguínea? Esse micro-organismo, gente, quando ele passar pelo fígado, ele vai entrar em contato com a célula de Kupffer. A célula de Kupffer vai atacá-lo, fagocitá-lo, ou seja, engoli-lo para dentro dela e vai digeri-lo. Por isso que o sangue que passa do fígado é um sangue esterilizado, sem a presença de micro-organismos. Já o sangue que vem dos intestinos em direção ao fígado, muitas vezes ele está carregado por micro-organismos da microbiota que atravessaram os intestinos e caíram na circulação sanguínea. Então, a célula de Kupffer, que é o macrófago do fígado, ela tem essa função. A função de fagocitar os micro-organismos que, porventura, ganhem a corrente sanguínea.
Qual que é uma outra função importante da célula de Kupffer? A célula de Kupffer, gente, ela vai fagocitar hemácias. Você vai falar, professor, mas hemácias são células do sangue. Por que essa célula de Kupffer está fagocitando hemácias e digerindo hemácias? Ela não faz isso com hemácias novas, tá? Ela só faz isso com hemácias velhas. Hemácias são células que vivem cerca de 120 dias no nosso corpo. Então, à medida que elas vão envelhecendo, elas são substituídas por novas hemácias. E essas hemácias velhas acabam fagocitadas. Um dos tecidos que fagocita hemácias velhas é o fígado. E quem faz isso no fígado é a célula de Kupffer. Então, a célula de Kupffer, que é o macrófago do fígado, uma célula imunológica presente no tecido hepático, ela tem dois papéis importantes: fagocitar micro-organismos e fagocitar hemácias velhas. Renovar as hemácias do nosso sistema circulatório, fagocitando essas hemácias velhas. Então, essas são as duas principais funções, estão descritas aqui, ó. Fagocita e digere micro-organismos e hemácias envelhecidas. A outra célula que a gente vai comentar agora é a célula característica do tecido hepático, o hepatócito. O hepatócito já tem esse nome, né, que remete a tecido hepático, a fígado, e ele é a célula característica do fígado. O hepatócito é uma das nossas células mais impressionantes. Fisiologicamente, ele tem muitas funções importantes no corpo humano. Vocês viram que eu escrevi aqui a palavra biotransformação. O que é biotransformação? É transformação química de moléculas acontecendo dentro de uma célula. Poucas, ou talvez nenhuma célula do corpo tenha tanta capacidade de transformar moléculas, metabolizar moléculas como o hepatócito, como a célula hepática. O hepatócito ele tem essa particularidade. Ele evoluiu para metabolizar substâncias. Então, aqui dentro do hepatócito, existem um grande conjunto de enzimas, e essas enzimas têm a função de metabolizar substâncias. Quais substâncias vão ser metabolizadas pelos hepatócitos? As toxinas produzidas pelas bactérias aqui dentro do intestino, essas toxinas acabam sendo absorvidas, só que elas não passam do fígado. O hepatócito capta essa toxina e metaboliza. Os nutrientes da dieta. No próximo desenho, a gente vai ver que o hepatócito metaboliza esses nutrientes. Ele capta os nutrientes que chegam ao fígado e metaboliza os aminoácidos, os lipídios, a glicose. E os xenobióticos, as moléculas estranhas que porventura sejam absorvidas no intestino, como os medicamentos, os venenos, eles também são absorvidos pelos hepatócitos e metabolizados. Repararam, gente, que o hepatócito, antes de deixar que essas substâncias vão para o corpo, ele as metaboliza dentro do fígado. Então, pensa o seguinte. Tem uma doença chamada encefalopatia hepática. Você pensa, gente, o que uma doença no cérebro, no encéfalo, tem a ver com o fígado? Mas esses indivíduos, eles acabam desenvolvendo alucinações, delírios, um quadro de toxicidade no sistema nervoso central. Sabe por quê, gente? O problema não é no sistema nervoso central, o problema é no fígado. Esses indivíduos normalmente já têm um quadro de falência hepática, eles têm um fígado danificado. Então, falta hepatócitos. O que vai acontecer nesse indivíduo? As toxinas produzidas pelas bactérias, elas vão passar para a corrente sanguínea, dentro do intestino. Elas passam para a corrente sanguínea, e quando chegam ao fígado, boa parte delas consegue passar do fígado. Porque nesse indivíduo que tem um fígado doente, envelhecido, faltam hepatócitos, né? Faltam células viáveis para metabolizar essas toxinas. Então, elas passam do fígado e vão para o corpo. Quando elas chegam no sistema nervoso central, elas vão provocar encefalopatia, ou seja, um quadro de delírios, de alucinação.
de fala desconexa. Parece que a pessoa está enlouquecendo, mas ela não está. O problema nem é no sistema nervoso central dela, o problema é no fígado, que agora está doente e não está metabolizando mais as toxinas que vieram da microbiota, que foram absorvidas e acabaram ganhando o corpo. Num fígado saudável, isso não aconteceria. Professor, Oi? eu acho que eu tô com um caso desse, que tem um rapaz que trabalha com meu pai, que ele é alcoólatra. Sim. E aí ele começou a ter alucinações, falar sozinho, aí a gente levou no médico, o médico achou que era esquizofrenia era. Só que não deu nada no exame, aí falou que ele tá normal. E ele continua tendo alucinações de vez em quando, tá tomando medicamento, mas de vez em quando tem. Eu acho que ele bebe ainda, que o médico falou para ele parar de beber. Então pode ser isso? Pode ser sim. Muita gente, muitas vezes, esse quadro de encefalopatia hepática ele é confundido com esquizofrenia, porque na esquizofrenia o indivíduo também alucina, também delira. Mas a esquizofrenia, ela costuma ser uma doença de características hereditárias. Então, um rapaz esquizofrênico, se na família dele tiverem outros casos de esquizofrenia, aí fica mais fácil de você apontar um diagnóstico nesse sentido, de esquizofrenia. E a esquizofrenia tem algumas características, né? O indivíduo normalmente ouve uma voz perturbadora, uma voz que está falando sempre coisas negativas para ele tem mania de perseguição, ou ele tem mania de grandeza, ele delira, ele tem umas ideias fantasiosas, e a fala dele não tem muito nexo, né? É uma fala desconectada da realidade. Então não faz muito sentido o que ele fala. Aqui na encefalopatia diabética ele pode ter sintomas parecidos, mas nesse caso, não é o cérebro que está doente. Na esquizofrenia é um distúrbio mental, é na estrutura do sistema nervoso central. Na encefalopatia não, é simplesmente porque as toxinas bacterianas não estão sendo mais retidas no fígado pelo hepatócito, pelo fato de que boa parte dos hepatócitos já foi detonada, né, já foram mortos por diversas agressões que o hepatócito pode sofrer. O etanol é uma delas, né? A ingestão de álcool, que é um xenobiótico, o etanol em grande quantidade, quando ele é absorvido na corrente sanguínea, ele também é absorvido pelo hepatócito e é metabolizado. Só que quando o hepatócito metaboliza etanol, ele gera um aldeído, que é uma substância tóxica que destrói o próprio hepatócito. Então, a pessoa que faz uso abusivo de álcool, ela está produzindo sempre muito aldeído dentro dos hepatócitos, porque o hepatócito pega o álcool e converte em aldeído, e o aldeído é tóxico. Ele mata hepatócitos. Com o passar do ano, com o passar do tempo, boa parte do tecido hepático fica comprometida. E aí, por exemplo, as toxinas que não passavam mais pelo fígado, elas começam a passar. Eu noto que uma das coisas que Professor, você pode fazer nesse seu conhecido aí é um exame de função hepática. Ele pode fazer vários exames para ver se a função hepática dele está normal. Se a função hepática dele estiver bastante alterada, transaminases, por exemplo, TGO, TGP, se elas estiverem bastante alteradas, é um sinal de que o fígado dele está doente. E pode ser indicativo de que essas alucinações dele não sejam esquizofrenia, e sim um quadro de encefalopatia, provocada por uma doença no fígado. Oi, professor, Muito obrigada, porque a gente estava sofrendo com ele, que ele não sabia mais o que levava, né? E nenhum médico falou sobre isso, e para mim encaixou muito mais o dele, o que eu estou vendo que está passando com isso. Muito obrigada. nada. Investiga a função hepática dele, talvez seja esse o problema. Quem quer perguntar aí? no caso, aí você falou, eu convivo com alguém que tem cirrose hepática e já desenvolveu encefalopatia hepática e toma alguns medicamentos para que as crises não ocorram mais. A encefalopatia hepática, ela perguntou, na verdade, ela é uma doença secundária, que vem de um problema no fígado. E como ela falou, às vezes os médicos deixam passar porque não tem um certo preconceito quando se trata um alcoólatra.
né, procura N coisas e acaba esquecendo do ponto X, que é o fígado. Essa aula realmente é muito boa, porque tem muita coisa aí. Como eu convivo, eu sei o quanto é difícil e o quanto agride todo o corpo. O fígado, ele manda, digamos assim, né, no É, o corpo fígado, todo. o fígado ele é uma barreira e ele tem grande importância no metabolismo do nosso corpo. Então, quando a gente danifica o nosso fígado, danifica o tecido hepático, a gente acaba sofrendo graves consequências. E olha essa, né? Que impressionante. Um quadro de delírio e alucinação, semelhante a uma esquizofrenia, provocado, na verdade, por toxinas que estão sendo produzidas dentro do nosso intestino, pela microbiota. Essas toxinas do indivíduo saudável nunca chegariam ao cérebro, porque quando elas passassem pelo fígado, elas seriam captadas pelo hepatócito e metabolizadas. Eu noto que o indivíduo já tem dano hepático significativo quando, por exemplo, ele começa a ingerir etanol, por exemplo, e ele fica alcoolizado muito rapidamente. Por que isso acontece depois dele ter bebido, né? Às vezes, quando a gente sabe, quando a gente vai bebendo, já vai ficando mais resistente. Mas o alcoólatra, à medida que ele danifica o tecido hepático, o etanol que ele absorve passa direto. Por quê? Porque ele já não tem mais um tecido hepático saudável para metabolizar esse etanol. No indivíduo saudável, boa parte do etanol que ele ingere já é inativado aqui no fígado, é convertido em aldeído. Numa pessoa que já tem um fígado cirrótico, um fígado doente, que já perdeu o tecido hepático, boa parte do etanol que antes era metabolizado, agora não é mais, ele passa direto e vai para o corpo. E ele intoxica muito rapidamente o sistema nervoso central. Então, um alcoólatra, que já tem o seu fígado cirrótico, danificado, com um copo, uma dose de bebida alcoólica, ele já mostra sinais de embriaguez, ele fica bem mais suscetível. Vários medicamentos também podem provocar agressão ao fígado, inclusive medicamentos muito populares. Nós temos dentre os anti-inflamatórios a nimesulida, que é um anti-inflamatório muito popular no Brasil. Ela é o mais tóxico dos anti-inflamatórios. Há relatos na literatura de falência hepática total, hepatite fulminante, provocada por nimesulida. Ou seja, ela destruiu o fígado do paciente, o que só pode ser revertido por um transplante de fígado. Então, uma paracetamol, um fármaco também muito comum, um analgésico que nós usamos, até determinada dosagem por dia, ele é seguro, mas em doses mais altas ele também é tóxico para o fígado. Diversos outros medicamentos, né, os esteroides anabolizantes derivados da testosterona, são muito tóxicos para o fígado. Então, o fígado, gente, é um órgão que apanha muito. Se você ingeriu, comeu uma cestinha de morangos, né? Você foi lá, estava na feira e ficou encantado com uma cestinha de morangos bem vermelhos, bem bonitos e fora da estação do morango. Você fala, nossa, que bacana, nem esperava ver morango nessa época do ano. E leva para sua casa esses morangos. Muitas vezes você não sabe, mas eles podem estar carregados de pesticidas. Numa pessoa saudável, esses pesticidas são absorvidos, esses xenobióticos, vêm para o fígado, são captados pelo hepatócito e estão inativados aqui. Então, eles nem vão para o seu corpo. Por exemplo, substâncias cancerígenas presentes, né, como esses pesticidas, elas podem acabar sendo metabolizadas já no fígado e nem chegarem ao corpo. Então, o fígado está aqui nos protegendo desses perigos, do etanol, de um pesticida, de uma substância cancerígena, de toxina bacteriana. E você vai me perguntar, professor, mas o hepatócito, ele metaboliza toxina de bactéria, ele metaboliza álcool, ele Professor, metaboliza medicamentos, ele não morre, não, metabolizando essas substâncias? Morre. A gente tem perda de hepatócitos diariamente quando eles são atacados por essas substâncias, porque no processo de metabolizar essas substâncias, muitas vezes o hepatócito, a célula do fígado, produz substâncias tóxicas que vai matá-lo. Pode perguntar. professor, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Deixa eu te perguntar, o senhor falou sobre a nimesulida aí, eu fiquei curiosa sobre uma questão. Já tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu desenvolvi uma alergia. Aí agora que os médicos foram saber que
corante. Será que tem alguma coisa a ver com nimesulida? Porque eu tomei muito tempo nimesulida, uma época na minha vida, porque eu estava com inflamação, e tal, e os médicos só passavam nimesulida. Porque ele falou que, no caso, a minha alergia é alergia adquirida, mas ele não soube explicar por que o alergista. O que que é? Não, alergia não. Ela pode ter te provocado dano hepático. Se você usou ela em dose alta por muito tempo, ela pode ter te provocado dano hepático. Você pode ter perdido um pouco de função hepática. Ah, porque eu adquiri essa alergia tem uns 3 anos, 4 anos só. É a corante. Tudo que tem corante, remédio mesmo, eu não posso tomar nenhum tipo de remédio. Aí eu pensei que era por causa disso, mas não tem nada a ver então, não. Pode ser. Por quê? Por- Porque o corante não é um xenobiótico, não é uma molécula Ah, estranha ao organismo. Então, uhum, quando você ingere corantes, eles seriam absorvidos, e quem deveria metabolizar os corantes? é O o fígado. hepatócito. Você pode Uhum, ter talvez um determinado nível de dano hepático, e uma parte dos corantes que você ingere acaba ganhando a circulação sanguínea. E aí é distribuído pelo seu corpo e gera esse processo alérgico. É uma possibilidade. Ou uhum, por conta, inclusive, de você ter feito uso de nimesulida. Mas o fígado, gente, ele apanha não só dessas substâncias, do etanol, de medicamentos tóxicos para o fígado, de substâncias tóxicas, cancerígenas, toxinas. Ele também apanha, gente, de vírus, porque a gente pode ter hepatites, como hepatite A, B, C, que são infecções virais no fígado que também vão danificar o tecido hepático. Infecções bacterianas, algumas dessas bactérias que migram aqui para o sistema circulatório, elas podem chegar no fígado e instaurarem uma infecção bacteriana aqui também. Então, o fígado é um órgão que apanha muito. Você deve estar se pensando, professor, como é que o fígado sobrevive tantos anos? Como é que o nosso Professor, fígado... Oi. e esses chás? Chá emagrecedor, chá para isso, e mistura várias ervas e toma esses chás. Também, com certeza, deve prejudicar muito o fígado, não? O excesso deles, principalmente. Eu não, tudo em excesso é ruim, viu, gente? Tudo. Até amor em excesso é ruim. Chá, então, nem se fala. Eu não gosto de chá, não, porque eu sou farmacêutico, e eu acho que chás, normalmente esses chás, assim, exóticos, eles têm constituintes ali que só Deus sabe. Pode ter moléculas ali tóxicas para o fígado? Pode. Pode ter substâncias ali cancerígenas? Pode. A planta é um organismo complexo. Quando você faz um chá a partir dela, você extrai várias substâncias que a planta produz. Algumas podem ser benéficas para o seu organismo? Podem. Outras podem não ser. Então, quando eu vejo pessoas fazendo uso constante dessas substâncias, você não sabe o que tem ali. Né? As plantas produzem inseticidas para se defender do ataque de insetos. As plantas produzem fungicidas, produzem antibacterianos, porque elas também são parasitadas por fungos e por bactérias. Então, essas substâncias podem ser tóxicas para nós. Então, o uso desses chás desconhecidos, claro, tem alguns chás que já são tradicionalmente usados pela humanidade, e as pessoas não morreram por conta disso. Então, esses chás a gente usa com relativa frequência e segurança, por conta do uso tradicional. Desde que o mundo é mundo, o povo usa chá de canela, chá de cravo. Mas agora esses chás exóticos, essas misturas de milhares de ervas que você não sabe quais são, substâncias que tem ali dentro, gente. Quais delas são nocivas, quais delas são benéficas? Eu não tenho a menor ideia. Então, como eu estava dizendo para vocês, o fígado só... Professor, Oi. a calcificação hepática, ela modifica alguma função do hepatócito? Calcificação? Isso. Calcificação é porque uma área acumulou cálcio, né? Então, naquela área não tem hepatócito mais não. Aquela área é uma área que foi calcificada. Ela fica com uma estrutura dura, enrijecida. Os ossos, por exemplo, são estruturas calcificadas. Então, se eu calcifico ou se eu tenho uma fibrose em uma parte do fígado, é porque aonde tinha hepatócitos agora tem uma cicatriz ou tem um acúmulo de cálcio. É sinal de perda de tecido hepático. Porque esse tecido hepático, ele vai apanhando, gente. O hepatócito vai metabolizando e, como eu estava falando, vocês podem se perguntar, mas, gente, como é que o hepatócito aguenta? Metabolizar etanol, pesticidas,
Porque hoje em dia, né, quando a gente come uma salada de frutas, uma inofensiva salada de frutas, na verdade ela é uma salada de agrotóxicos. Até recentemente o nosso governo queria autorizar mais 42 agrotóxicos diferentes para serem usados na nossa agricultura. Ou seja, na nossa mesa nós vamos ter uma salada não mais de frutas, né, mas uma salada de diferentes agrotóxicos, muitos deles cancerígenos. Então, lá no passar do tempo, o indivíduo desenvolve um câncer de colo, de intestino, um câncer hepático, mas veio de onde? Veio desse consumo excessivo, né, dessas substâncias tóxicas e cancerígenas. Então, o hepatócito, à medida que ele vai metabolizando essas substâncias, ele também é atacado por elas. Para nossa sorte, a evolução não brinca em serviço. Então, o fígado desenvolveu ao longo da evolução, já que ele é um órgão que sofre muitos ataques, uma célula chamada célula estrelada. Estrelada porque ela tem esse formato aqui mesmo de estrela. Essa célula estrelada é uma célula que produz um fator de crescimento de hepatócitos. Olha que interessante, essa célula estrelada ela produz um hormônio que estimula a multiplicação de hepatócitos. Então, o que acontece? Você tem uma hepatite viral, vários hepatócitos morrem infectados pelo vírus. A célula estrelada produz o fator de crescimento e os hepatócitos que sobreviveram se multiplicam e regeneram o fígado. Você toma nimesulida, paracetamol em doses altas e mata várias células hepáticas, a célula estrelada vai lá, produz o fator de crescimento e os hepatócitos que sobraram se multiplicam e restauram, regeneram o fígado. O fígado, o nosso fígado, é a única víscera do nosso corpo com um alto poder de regeneração. Ele tem uma capacidade de regeneração quase tão intensa quanto a nossa pele, graças à célula estrelada que produz essa substância que estimula a multiplicação dos hepatócitos. Por isso que o hepatócito morre, mas morre um, o que sobrou vivo do lado dele sofre mitose e restaura o hepatócito perdido. Para vocês terem uma ideia da capacidade de regeneração do nosso fígado, caso você tenha que, por exemplo, excisionar 70% do seu fígado, por exemplo, descobrir uma neoplasia maligna, e aí a cirurgia retira 70% do seu fígado. Os 30% restantes conseguem restaurar um fígado novo, conseguem recuperar o órgão. Então o fígado é igual ao rabo da lagartixa. Ele cresce de novo, mesmo quando boa parte dele é retirada. Essa intensa capacidade de regeneração do fígado, atribuída especialmente pela produção do fator de crescimento de hepatócitos, é que faz com que a gente tenha longevidade, é o que faz com que o nosso fígado aguente todos os baques que ele leva. Mas é claro, né, eu não posso pensar que o hepatócito e que a célula estrelada produzindo esse fator de crescimento vão promover no fígado uma capacidade infinita de regeneração. Não vão. Vai chegar um ponto, gente, em que os hepatócitos morrem e são substituídos por uma cicatriz. Então, onde eu tinha tecido hepático, eu passo a ter tecido cicatricial. Ou seja, eu vou perdendo função hepática. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter apenas hepatócitos, um fígado saudável. Com o passar dos anos, e eu vou tendo muitas agressões consecutivas, os hepatócitos param de regenerar, e nessa região pode surgir uma cicatriz, um tecido fibroso, à base de colágeno. Ou seja, eu perdi hepatócitos, eu perdi tecido hepático. Cada cicatriz que surge num fígado, ocupando o local que antes era de hepatócitos, é chamada de ponto cirrótico. Quando eu falo que o indivíduo tem um fígado cirrótico, quando ele tem cirrose hepática, eu estou dizendo que parte do fígado dele, normalmente uma boa parte, agora não tem mais tecido hepático, tem cicatrizes. Ele perdeu boa parte do tecido hepático por conta de lesões constantes. Isso acontece muito com quem toma esses medicamentos ou substâncias tóxicas para o fígado em grandes doses e por muito tempo. Também acontece com quem tem hepatites muito violentas, infecções hepáticas, ou com indivíduos que fazem abuso de álcool. Porque quando o álcool danifica o fígado,
Nossa, como estão enlouquecidos hoje. Como o... Esqueci que eu estava falando com essa cachorrada. Vou lembrar aqui. O álcool danifica o fígado. Isso, as pessoas que ingerem o álcool de forma inveterada, que fazem abuso de álcool, eles não dão tempo de recuperação para o hepatócito. Apesar do fígado ter uma capacidade de regeneração muito impressionante, eles mal dão tempo, porque o volume de álcool é constante e elevado. A produção de aldeído no fígado fica muito alta e o aldeído é tóxico. O que vai acontecer com o passar do tempo? Esse fígado vai perdendo hepatócitos e onde tinha o hepatócito começam a surgir cicatrizes, tecido fibroso, tecido fibroso, rico em colágeno. Esse tecido rico, esse fígado cheio de cicatrizes, que perdeu vários hepatócitos e perdeu boa parte do tecido hepático, é um fígado cirrótico. Aí eu vou dizendo que o indivíduo vai entrando em insuficiência hepática. Um fígado jovem tem 100% de capacidade hepática, de metabolização de substâncias. À medida que ele vai perdendo hepatócitos e substituindo ele por cicatrizes, por tecido fibroso com colágeno, esse fígado vai perdendo função hepática. Ele vai ficando com 80%, 50%, 60%, 50%, 40%, até que ele entra num quadro de insuficiência hepática, que é fatal. E muito antes dele morrer pela insuficiência hepática, ele vai ver muitos sintomas decorrentes de ter danificado seu tecido hepático. Um deles é a encefalopatia diabética, um quadro de toxicidade no sistema nervoso provocado por uma deficiência no tecido hepático. Ele vai ficar muito mais suscetível a substâncias estranhas. Uma pessoa que tem um fígado doente, ela já não pode mais tomar medicamentos como antes, porque os medicamentos, quando eu tomo um medicamento por via oral, a indústria já sabe que o fígado vai metabolizar uma parte. Então, ela já produz o medicamento com uma dose extra, porque ela sabe que uma parte o hepatócito vai metabolizar. Na pessoa que tem esse fígado doente, eu não posso dar a dose tradicional, eu tenho que abaixar a dose do medicamento, senão ele fica tóxico. Porque se eu der a dose tradicional, a parte que normalmente se perderia no fígado não se perde mais, porque o fígado está doente. Então, passa muito do medicamento para o corpo e o paciente pode ter toxicidade. Professor, gordura no fígado. É um fígado doente? Mais uma forma de eu atrapalhar as funções do meu hepatócito. O hepatócito não é uma célula que deveria acumular gorduras dentro dele. Quem acumula gordura dentro do seu citoplasma é o adipócito, que é a célula do tecido adiposo. Mas o hepatócito, como eu falei para vocês, ele é um monitor do sangue. Então, ele está o tempo todo monitorando os constituintes do sangue. Se tiver gordura demais no sangue, o hepatócito capta essa gordura, que é um nutriente, um lipídio, e armazena dentro dele. Então, ele começa a ocupar todo o citoplasma dele com gordura. Por que o hepatócito faz isso? Porque ele está tirando o excesso de gordura do sangue. Ele faz a mesma coisa com o excesso de glicose. Se tiver muita glicose no meu sangue, para eu não ter uma hiperglicemia, o hepatócito pega esse excesso de glicose e armazena dentro dele. Então, tá vendo que o hepatócito é uma célula que ele está o tempo todo monitorando a quantidade e a qualidade dos constituintes do sangue. Tem uma substância em excesso, ele armazena dentro dele. Nesse quadro que você comentou, ele se chama esteatose hepática, que é um acúmulo de lipídios dentro do hepatócito. Ele é reversível. Se o indivíduo tomar um pouquinho de vergonha na cara, parar de ingerir tanta gordura e começar a fazer atividade física, a gordura que estava acumulada dentro do hepatócito é convertida em energia e o hepatócito volta ao normal. Então, o quadro de esteatose hepática é reversível. Professor? Oi. No caso, então, de pessoas, de pacientes que eles têm problemas no fígado, vamos colocar assim, seria o ideal, sempre que você for passar algum medicamento, prescrever algum medicamento, optar por ativos que não vão ser metabolizados pelo fígado, tipo uma desloratadina?
quase impossível, viu? Porque o fígado é o grande órgão metabolizador de fármacos no nosso corpo. Outros órgãos também podem metabolizar fármacos, pulmão, sistema nervoso, pele, intestino, rim, mas nem eles todos juntos, somados, metabolizam fármacos tanto quanto o fígado. Você vai sim encontrar fármacos que não são metabolizados no fígado, mas uma ou outra classe farmacológica goza desse diferencial aí de não sofrer metabolismo hepático. A imensa maioria dos fármacos é metabolizado no fígado. Existe, sim, fármaco que não sofre metabolismo hepático. Existe, inclusive, fármaco que não sofre metabolismo algum. Passa pelo nosso organismo e é excretado de forma inalterada. Mas isso é incomum. A grande maioria dos medicamentos e dos xenobióticos em geral são metabolizados no tecido hepático. Mas seria uma opção, a sua ideia. Seria uma opção se nós tivéssemos, né, à mão esses medicamentos, todas as classes de medicamentos, eu tivesse um que não é metabolizado no fígado. Mas isso é bem incomum. Como eu estava falando para vocês, gente, o hepatócito é um grande centro de metabolização. Ele pega muitas substâncias e metaboliza. O que ele gera, gente, se ele está metabolizando um monte de substâncias? Uma célula que é metabolicamente tão ativa, o que vocês acham que ela está gerando? Ela está pegando essas substâncias todas e está processando dentro dela. O que uma célula metabolicamente muito ativa gera? Não? Gente, uma célula que está com um metabolismo muito ativo, que biotransforma substâncias como o hepatócito faz, ela acaba produzindo muitas excretas, muitos subprodutos que precisam ser eliminados do corpo. Por isso o hepatócito, ele também produz uma solução digestiva, a bile. O que o hepatócito faz? Ele pega colesterol, que é um nutriente, e usa o colesterol para produzir sais biliares. E aí a bile que o hepatócito produz é armazenada na vesícula. O fígado aproveita que ele está produzindo sais biliares para emulsificar gorduras aqui no intestino e joga na bile várias excretas do metabolismo de xenobióticos, de nutrientes e de toxinas. Então a bile ela é também um veículo de excreção, um veículo de eliminação de substâncias. Professor, Oi. pode explicar de novo a parte do colesterol? O hepatócito, ele usa colesterol, que é um dos nossos nutrientes que a gente absorve na dieta, né? E ele pega o colesterol e usa o colesterol para produzir sais biliares. Os sais biliares, quando lançados no intestino, vão emulsificar as gorduras, vão ajudar na digestão de gorduras, que nós vimos nas aulas anteriores. Só que como a bile é lançada no intestino, o fígado acaba jogando junto nela excretas, como bilirrubina, cálcio, lipídios, metabólitos. Ele joga essas excretas, esses subprodutos do metabolismo hepático, ele joga junto com a bile para ser eliminado aqui no intestino. E aí essas excretas vão embora nas fezes. Então o fígado usa a bile também como um veículo de excreção, para jogar fora subprodutos do metabolismo hepático. O fígado, gente, ele é um grande órgão venoso expansível. Essa é uma forma técnica de você dizer que o fígado nada mais é que uma bolsa de sangue venoso. Então, o fígado ele é um grande órgão venoso expansível. Por que expansível? Porque o fígado ele não controla só os constituintes do sangue. Como eu falei, ele armazena gordura quando tem muita gordura no sangue. O hepatócito armazena glicose quando tem muita glicose no sangue. Então, ele não é só um monitor da quantidade de substâncias. Ele é capaz de regular, inclusive, a quantidade de sangue que circula no corpo. Como assim? O nosso fígado, quando a gente está com muito sangue no corpo, o nosso fígado pode acumular parte desse sangue para normalizar o volume sanguíneo, e aí o nosso fígado se expande e fica maior. Quando nós estamos desidratados, com pouco sangue correndo nos nossos vasos,
o fígado pode diminuir de tamanho e liberar o sangue que tem nele para os vasos, para normalizar o volume sanguíneo. Então, o fígado ele é um órgão venoso expansivo, ele pode aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho, ou seja, ele pode armazenar mais sangue ou menos sangue, de acordo com as necessidades do corpo. E ele vai regular a quantidade e a qualidade dos constituintes do nosso sangue, e é um tecido com ampla capacidade regenerativa. Quem já... Tem gente que não gosta, né? Mas mesmo quem não gosta já teve contato com um fígado de boi. E vocês devem ter notado que o fígado ele tem uma consistência que nem de longe lembra a consistência das outras carnes, porque as outras carnes são tecidos musculares. O tecido muscular é um tecido rígido, duro, firme. Quem já teve contato com o fígado sabe que o fígado é um tecido com uma consistência próxima de uma gelatina. Por quê? Porque é puro vaso sanguíneo, gente. O fígado é uma rede de vasos sanguíneos entremeados por hepatócitos, que vão captar desses vasos as substâncias que vieram da digestão, metabolizar essas substâncias, parte delas são devolvidas alteradas para a corrente sanguínea, parte é transformada em excretas e lançada fora do corpo por meio da bile, que é jogada no intestino e depois essas excretas vão embora nas fezes. Como eu tinha dito para vocês, o fígado é essa potência, né? E o hepatócito, especialmente, é essa célula poderosa para metabolizar substâncias. Como é que ele consegue fazer isso, gente? Porque durante a evolução, o hepatócito conseguiu acumular dentro dele uma quantidade muito grande de enzimas que metabolizam substâncias. Essas enzimas, eu descrevi duas delas aqui, ó, as oxidases e as transferases. O fígado tem uma grande coleção, dentro do hepatócito, existe uma grande coleção de enzimas que oxidam fármacos, ou xenobióticos em geral, venenos, carcinogênicos, toxinas. Essas oxidases são enzimas que oxidam fármacos. A gente agrupa elas dentro de uma grande família que a gente chama de CYPs. Tá? São oxidases de função mista, as CYPs. Vocês podem talvez já ter ouvido o termo citocromo P450. Citocromo P450 faz referência às CYPs, que são as enzimas do fígado, as enzimas que existem dentro do hepatócito, que oxidam substâncias estranhas. Qual o objetivo de oxidar substâncias estranhas? Torná-las inativas. Então, o fígado, quando uma molécula estranha chega nele, uma estranha ao corpo, chega nele vinda do sistema digestivo, por exemplo, um pesticida, o fígado coloca as suas enzimas, as suas CYPs que estão dentro do hepatócito, para oxidar esse pesticida e deixar ele inativo. E depois as transferases, que são outro grupo de enzimas hepáticas, vão pegar esse fármaco inativo e vão torná-lo ionizado para ele poder ser excretado do corpo. Olha que interessante. O fígado tem basicamente dois grandes conjuntos de enzimas para destruir moléculas estranhas, para eliminar do nosso corpo moléculas estranhas. O primeiro grupo são as oxidases. Elas oxidam essas moléculas estranhas, os xenobióticos, como medicamentos e venenos, deixando eles inativos. E depois as transferases, que são outro conjunto de enzimas existentes dentro do hepatócito, elas ionizam esse xenobiótico inativo para torná-lo excretável, ou seja, para poder jogar ele fora do corpo. Então, para o fígado, gente, toda molécula estranha ao nosso corpo é um inimigo. E o tecido hepático fará todo o possível para inativá-lo e excretá-lo do nosso organismo. E com isso, o fígado protege os nossos tecidos de substâncias estranhas, que muitas vezes podem ser nocivas. Esse desenho aqui mostra uma estrutura hepática. Esse desenho aqui mostra um lóbulo hepático.
Olha, talvez vocês conseguem entender. Aqui eu estou mostrando a veia porta, que é a que está trazendo sangue para o fígado, tá vendo? A veia porta, um ramo dela. E vocês reparem que ela emite ramificações, que são os capilares hepáticos, e depois eu tenho a veia central, que leva o sangue para fora do fígado. Reparem, ó, que os ramos da veia porta estão trazendo sangue lá do intestino, eles estão passando ao lado de uma coluna de hepatócitos. Essa é uma diferença da arquitetura do fígado. Os hepatócitos, as células hepáticas, elas estão organizadas em pirâmides, em colunas. E em volta dessa coluna está passando o vaso sanguíneo, trazendo o sangue porta, o sangue que veio lá dos intestinos, carregado de nutrientes, xenobiótico, toxina e bactéria. Esse sangue que está passando aqui pelo capilar hepático, está passando dentro do fígado. Reparem que ele está passando ao lado da coluna de hepatócitos. Por isso que a coluna de hepatócito, ela retira substâncias do sangue porta, metaboliza essas substâncias, e as excretas eles jogam para o lado de dentro da coluna, onde eles estão lançando os sais biliares, a bile. Ela é coletada pelo ducto biliar, e vai ser levada até a vesícula biliar, onde ela é armazenada. Então, olha que interessante, o hepatócito, ele se organiza nessas colunas, porque ele precisa que um lado da célula hepática esteja voltado para o sangue, para ele captar substâncias do sangue, para ele poder metabolizá-las. A outra face da célula hepática, a face interna, tem que estar voltada para dentro do lóbulo, para dentro da pirâmide, porque é aqui que ele vai lançar a bile e as excretas do seu metabolismo. A bile vai ser captada pelo ducto biliar e vai ficar armazenada lá na vesícula. Então, os hepatócitos se organizam nessa estrutura piramidal, rodeada de capilares hepáticos, por onde o sangue porta passa. Essa estrutura é conhecida como lóbulo hepático. Um fígado nada mais é que uma repetição disso daqui, ó. Uma repetição de lóbulos hepáticos. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Deixa eu ver, não, eu tenho. Ó, vê se vocês conseguem entender aqui bem, ó. Qual que eu estou mostrando melhor? Ó, aqui é a veia porta, que está trazendo o sangue vindo lá do intestino, cheio de substâncias. Aí ela tem um capilar hepático, e esse sangue vai desembocar na veia central. A veia central leva o sangue para fora do fígado, em direção ao corpo. Reparem que enquanto o sangue porta passa em direção à veia central, o capilar está rodeado de hepatócitos. Ó. Olha aqui os hepatócitos organizados na forma de pirâmides. Então, esse hepatócito que está aqui, ele capta as substâncias que estão no sangue porta para dentro do hepatócito. E aqui, quando elas estão dentro dele, eles metabolizam essas substâncias, porque eles têm esse conjunto de enzimas, as oxidases e as transferases, para metabolizar as substâncias e processar essas moléculas. Então, repararam, gente, que o fígado é um órgão mais do que vital, né? E que, apesar de apanhar muito, consegue superar esses ataques que ele sofre, de vírus, de toxinas, de substâncias tóxicas, com um alto poder de regeneração. Um alto poder de regeneração que é conferido pela célula estrelada, que é um outro tipo de célula do fígado, que produz um fator de crescimento que faz os hepatócitos se multiplicarem. A célula de Kupffer é também uma célula do tecido hepático, diferente do hepatócito, diferente da célula estrelada. Por quê? Porque ela é um macrófago. Ela é uma célula imunológica que fagocita e digere micro-organismos e também hemácias envelhecidas. Portanto, gente, manter a saúde do nosso fígado é manter a homeostase do nosso corpo, especialmente do nosso metabolismo energético. Vocês vão ver agora um pouco mais, no próximo slide, para a gente finalizar a aula, sobre o que o hepatócito é capaz de fazer com essa turma aqui, ó, com os nutrientes. O que o hepatócito é capaz de fazer em termos de metabolização de nutrientes?
vocês vão ver, gente, que ele pode fazer virtualmente tudo. Vamos ver o que é esse tudo. Esse é o desenho que eu falei que vocês não precisavam fazer para agora, mas vocês podem fazer depois, quem quiser deixar a sua apostila completa. A apostila do primeiro bimestre, né? Aqui, gente, estou representando para vocês um hepatócito. Tudo isso aqui que está acontecendo, está acontecendo dentro de um hepatócito. São todas funções hepáticas. E aqui no cantinho, eu estou representando para vocês um adipócito, que é uma célula que se comunica muito com o hepatócito, metabolicamente falando. O que mais que o hepatócito faz, gente? O hepatócito, ele é uma célula capaz de armazenar ferro. E o ferro é um mineral muito importante para a produção das nossas hemácias, das nossas hemoglobinas. Como é que o fígado faz isso? Ele produz uma proteína chamada ferritina, que eu representei aqui em vermelho. E essa proteína ferritina, nela se ligam a átomos de ferro. Então é assim que o fígado, o hepatócito, consegue armazenar dentro dele grande quantidade de átomos de ferro. Então, onde é que fica a reserva de átomos de ferro no nosso corpo? Dentro do hepatócito. Quando o nosso corpo precisar de ferro para renovar suas hemácias, onde é que esse ferro vai estar armazenado? Dentro do hepatócito. Então, ele é uma fonte de armazenação de ferro, armazenamento de ferro, porque ele contém a proteína ferritina, na qual os átomos de ferro se ligam. A avó da gente, às vezes não estudou fisiologia, não, mas esse pessoal antigo sabia das coisas, né? Então, quando uma pessoa estava anêmica, anemia é uma falta de hemácias, então ela precisa produzir mais hemácias, ela vai precisar de ferro. Então, os antigos, sabendo disso, instruíam as pessoas a comerem fígado. Eles sabiam já que o fígado era um tecido que tinha grandes quantidades de ferro. Como, não me perguntem. Mas, enfim, eles tinham esse feeling de que o fígado era rico em átomos de ferro e ajudava a tratar a anemia. E ajuda mesmo, porque na anemia a pessoa precisa produzir mais hemácias. E para produzir mais hemácias ela vai precisar de ferro. E o fígado é uma boa fonte de ferro. Ele também é uma fonte de vitamina A, B12 e D. Essas vitaminas podem ser armazenadas no tecido hepático, dentro do fígado. Então, quando a avó da gente insistia para a gente comer fígado, que era um alimento rico, forte, ela estava certa. Ele é rico em minerais, inclusive no ferro. Ele é rico em vitaminas. E por isso é um tecido nutricionalmente muito rico, com muitos nutrientes, né, que cada grama aí de fígado nos oferece. Entre eles o ferro, um mineral nobre e importante para o transporte de oxigênio para os tecidos. Professor? Oi. Boa noite. Mas se ele armazena tudo que o nosso corpo tem de ruim, todos os agrotóxicos, todas as coisas de ruim, quando você ingere esse fígado, essas coisas não vão voltar para o nosso organismo? Ele não armazena as coisas ruins, não, tá? Ele armazena ferro, que é um nutriente importante para a produção de hemácias, ele armazena vitaminas, ele armazena glicose, quando a gente tem muita glicose no corpo, e ele armazena gorduras, quando a gente tem uma dieta muito rica em gorduras. Nada disso é substância tóxica, né? A glicose, os lipídios, são substâncias necessárias para o nosso metabolismo. Ferro também, vitaminas também. As substâncias tóxicas, os xenobióticos, as toxinas bacterianas, os pesticidas, essas substâncias ele metaboliza, primeiro ele oxida, inativa, depois ele excreta, joga fora do nosso corpo, tá? Ele não fica armazenando dentro dele substâncias tóxicas. O que é tóxico para o nosso organismo, o fígado primeiro oxida para inativar, e depois as transferases ionizam para poder excretar. Aí o fígado inativa e joga fora do corpo.
Inclusive, ele pode jogar fora, lançando essas substâncias na bile, que vai depois ser lançada no intestino, e essas substâncias metabolizadas vão embora nas fezes. Então, cuidado para não fazer essa confusão, tá? O fígado armazena nutrientes, que não são tóxicos, né? Ferro, vitamina, glicose, gorduras. Ele armazena nutrientes. As substâncias tóxicas ele metaboliza, inativa e excreta. Libera para fora do corpo. Entendeu? Então elas não ficam acumuladas dentro dele, não. Se elas ficassem, seu raciocínio está certo. Em algum momento elas poderiam voltar para a corrente sanguínea. Mas não, o fígado não acumula, ele não é um reservatório de substâncias tóxicas, não. O que é tóxico, nocivo, ele metaboliza e excreta. Isso de Entendeu? imediato. De imediato. O nosso sistema é circulatório, né? Então, como a gente sabe que o fígado vai atacar, por exemplo, os medicamentos, quando a gente formula um medicamento, a gente já põe uma dosezinha extra, porque a gente sabe que quando a pessoa tomar, uma parte da dose já vai ser inativada no fígado. Então, a gente põe uma a mais, porque a gente precisa que o fármaco chegue no corpo. Beleza, ele vai para o corpo, faz efeito farmacológico, mas o sistema é circulatório, ele vai voltar para o fígado várias vezes ao longo de um dia. Cada vez que ele passar pelo fígado, gente, um pouco da dose dele vai ser metabolizada, até que o fármaco seja completamente metabolizado e eliminado do corpo. Então, quando o fígado não consegue eliminar uma substância tóxica de cara, ele vai fazer isso nas próximas vezes que essa substância passar por ele. Você tem que lembrar que o sistema é circulatório. Então, uma substância que veio estranha, né, de fora do meu corpo, entrou no meu sistema circulatório absorvido a partir do intestino. Quando ela passa pelo fígado, ela passa uma primeira vez, aí ela vai para o corpo. Se ela sobreviver ao metabolismo hepático, ela vai para o corpo. Só que esse sistema aqui é circulatório, ó. Ela vai voltar para o fígado muitas outras vezes. Cada vez que ela passar no fígado, uma parte dessas substâncias será metabolizada, até que a substância desapareça completamente do nosso corpo. Por isso a gente toma um medicamento uma vez e tem que ficar tomando de novo, de tantas em tantas horas. Por quê? Toda vez que o nosso sangue passa pelo fígado, ele destrói uma parte da dose daquele medicamento. Então, com o passar do tempo, nós temos que tomar uma segunda dose, porque a anterior já foi oxidada pela CYPs, ionizada e excretada graças às transferases, que são as enzimas hepáticas que metabolizam substâncias. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Eu vou terminar agora, eu não vou cobrar essas informações aqui de vocês, não, mas eu só quero que vocês... Professor, Oi, eu quero falar uma coisa. pode falar. Só hoje na sua aula, eu contei aqui, eu saí da sua aula 5 vezes. Mas Saiu, não, voltou? mas não foi porque eu quis sair. É porque o Meet me coloca para fora. Aí, com isso, o que acontece? Eu reparei aqui o seguinte, que primeiro ele dá uma travada, fica mudo, aí em questão de alguns segundos, ele me coloca para fora. Aí com isso, eu estou perdendo sua explicação. Entendi. O que acontece? O Meet, ele demanda muita... Não é só você, boa noite, aí eu também. Desculpa, professor. O Meet, ele demanda uma boa conexão. Então, se você tiver uma oscilação de conexão, ele vai ou travar, ou a imagem que eu estou mostrando aqui desaparece da tela, ou a minha voz começa a ficar robótica para vocês, começa a ficar robotizada. Isso não é que o Meet está te expulsando, é porque a sua internet está oscilando. Quando ela oscila, você não consegue se manter conectado na sala. Ele puxa muito. Entendi. Então, todas as vezes que a sua internet vacila aí, você sai. Tem alunos que, quando a internet vacila, eles ficam tentando entrar. E ficam loucos porque não conseguem. Mas é porque a internet não voltou. A sua internet não voltou completamente os seus dados. E aí você não consegue voltar. Enquanto a sua internet não estiver restabelecida, você não entra no Meet de novo. Não sei se você viu um aluno aí há pouco, logo que eu comecei a aula, o nome dele era Gustavo. Você viu o menino que entrou várias vezes? Ele entrava, eu ouvi o barulho.
Aí eu saía e vinha aqui para aceitá-lo. Quando eu vinha aceitá-lo, a janela dele fechava. Ele entrou umas 3, 4 vezes. Na quarta vez, a janela ficou aberta tempo suficiente e eu consegui permitir o acesso dele. Por quê? A internet Então, professor, então você consegue perceber aí quem que tá saindo toda hora, né? Não, consigo não olho nada disso. Eu fico nessa tela aqui, ó, porque ele avisa quem está saindo e entrando aqui, ó, no Meet. Só que eu não fico nessa tela. Eu fico aqui, ó, no slide do... O que vocês perguntam no chat, você já viu que eu nem vejo? Eu abri o áudio e perguntar, porque eu estou vendo essa tela aqui só. Ó. Eu não estou vendo nada que está acontecendo lá no Meet. Certo, então é a internet que está oscilando. E sempre que ela oscilar, você vai ver isso. Ele vai travar, a imagem vai sumir, minha voz vai ficar robótica, aí você sai e volta. Se você sair, tentar voltar e não der para voltar, o aluno fala, o Meet está me bloqueando, não está deixando entrar. Não é isso, é porque a pessoa está com a conexão ruim, você não volta. Quando eu tento dar aula pelo celular, eu tenho problemas, porque a internet do celular não segura o Meet. Então eu faço pelo computador, porque a minha internet de casa é uma internet com muita velocidade. Aí em casa eu não costumo ter problema. Mas não, tá, obrigada pela explicação, professor. Entendeu? É oscilações de conexão. Não sei se onde você está a internet é boa, mas quando não é difícil. E aí, gente, quando acontecer isso, saindo, voltando, tem dias que a internet está ruim mesmo, né? Eu acho que fica muito difícil aproveitar a aula dessa forma. Saindo, voltando, pegando os raciocínios todos pela metade. Eu, se fosse aluno, sairia de vez, esperaria depois, ia fazer outra coisa, outra atividade, e depois, na hora que a aula estivesse postada, assistiria. Porque ficar nessa, quando sua internet não estiver te ajudando... Não, essa aula de hoje eu vou ter que ver ela novamente. É isso que eu estou te falando. Você perde o tempo agora, você fica 2 horas agora tentando fazer um trem que você não está conseguindo, porque a internet não ajuda, e depois vai ter que assistir a aula de todo jeito. Então, o que eu acho mais razoável? Sai logo, vai fazer outra atividade, outra coisa que esteja pendente nesse horário, e depois, na hora que eu postar a aula, assiste a aula gravada. Eu acho mais razoável, nesses dias que não está ajudando, né? Tem dia que dá uma oscilaçãozinha, você sai, volta e segue na aula. Tem dia que não. Deixa eu só finalizar aqui com vocês, então, agora. Eu quero só que vocês entendam quanto o hepatócito é dinâmico no que diz respeito ao metabolismo. Olha que interessante. Se você consome muita glicose na sua dieta, muito amido, por exemplo, né, que é uma fonte de glicoses, toda a frutose, toda a galactose que você absorveu, a frutose é um monossacarídeo da sacarose, né, do açúcar das frutas. E a galactose é o monossacarídeo do leite, presente na lactose. Quando as substâncias chegam no fígado, tudo vira glicose. Então, o fígado converte tudo em glicose. Com a glicose, o fígado faz 2 coisas quando ela está em excesso. Quando eu tenho glicose demais, quando eu estou absorvendo muita glicose, o hepatócito não permite que o nosso sangue fique com excesso de glicose. Ele tenta evitar que a gente tenha hiperglicemia, porque a hiperglicemia pode levar a patologias muito graves, como a diabetes do tipo 2. Então, o que o fígado faz para segurar a onda daquele cara que é uma formiga, né? Ele come doces e glicose o dia todo. Ele vai almoçar, ele come macarrão com feijão, com batata, com mandioca, ou seja, ele tem um aporte imenso de glicoses. Tudo que ele bebe é adoçado, ele ingere refrigerantes, então, ou seja, o volume de glicoses que ele ingere é muito grande. Nesses casos, o que o hepatócito faz para esse indivíduo não ter hiperglicemia, não se tornar um diabético? O hepatócito pega esse excesso de glicose e armazena dentro dele na forma de polímeros de glicose, ó, uma glicose ligada na outra, chamada glicogênio. As plantas também fazem um polímero de glicoses, né, o amido. O hepatócito também consegue gerar um polímero de glicose, o glicogênio. Então, olha que interessante. Ele guarda a glicose dentro dele para essa glicose não ficar acumulada no sangue.
para evitar a hiperglicemia. Se esse indivíduo consumir uma quantidade de glicose tão absurda que o hepatócito não consiga armazenar toda ela na forma de glicogênio, o que ele faz? O hepatócito é capaz de converter, olha como ele é metabolicamente dinâmico. Ele pega essa glicose que está em excesso e tira ela do sangue, e aqui dentro dele, dentro do hepatócito, ele converte glicose em triglicerídeos. Ou seja, ele pega glicose e transforma ela em gordura. Triglicerídeo, gordura de reserva. E esse triglicerídeo, ele envia para os adipócitos via corrente sanguínea, e esse triglicerídeo, essa gordura, vai ser armazenada lá. Ah, professora, então agora eu estou entendendo por que eu como doce e nunca emagreço, só engordo. Por quê, gente? O carboidrato, a glicose, se ela estiver em excesso, o nosso fígado tem a habilidade de convertê-la em gordura. Era açúcar, nós ingerimos açúcar, mas o fígado é capaz de convertê-la em gordura quando ela está em excesso. Gordura por quê? Porque os triglicerídeos são um lipídio de reserva. E aí, uma vez que a glicose é convertida pelo hepatócito em triglicerídeo, ele acaba sendo armazenado dentro dos adipócitos, e com isso a massa gorda do indivíduo só aumenta. Primeiro, o hepatócito vai tentar armazenar essa glicose dentro dele mesmo, na forma de glicogênio. Mas se o consumo de glicose for muito excessivo, ele vai pegar esse excesso e transformar em gordura e mandar lá para o adipócito para ficar armazenado. Então, às vezes o indivíduo pensa assim, nossa, eu estou engordando, mas eu quase não como gorduras. Ok, até pode quase não comer gorduras, mas se ele come muito carboidrato, muita glicose, a glicose que ele está comendo em excesso, o fígado dele trata de produzir triglicerídeos, que é um lipídio, uma gordura, que acaba sendo armazenado dentro do adipócito. Esse é num quadro de fartura, tá, gente? Num quadro de uma pessoa que está comendo em excesso. Ela tem uma sobra de energia, ou seja, uma sobra de glicose, o fígado vai armazenar um pouco na forma de glicogênio dentro do hepatócito, e o excesso ele vai transformar em gordura e armazenar dentro dos adipócitos, no tecido gordo. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Na massa gorda, né? Parece que alguém abriu um áudio. Não? Então vamos lá. São 10h10, deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Isso é na fartura, gente. E na falta? O que vai acontecer na falta? Porque o nosso corpo precisa da glicose para produzir acetilcoenzima A e gerar ATP. Então a glicose ela é quebrada em acetil e depois ela vira energia, ATP, para o nosso metabolismo. A gente viu que na fartura, no excesso de glicose, o nosso fígado armazena um pouco na forma de glicogênio para a gente não ter hiperglicemia. E se o excesso estiver muito grande, o fígado já consegue pegar essa glicose e transformar em triglicerídeo, que é um lipídio de reserva, que fica guardado dentro do adipócito, para quando a gente precisar de energia. Na falta, gente, quando faltar energia para nós, o nosso adipócito vai começar a quebrar a gordura que ele armazena e liberar ácidos graxos, porque lembra que um triglicerídeo é um glicerol ligado em 3 ácidos graxos. Então, literalmente, o que vai acontecer na falta de glicose? O nosso corpo começa a usar as gorduras para produzir energia. Então, a gente aciona a nossa fonte de energia de reserva. Então, na fartura de glicose, a gente produz triglicerídeos e armazena eles no adipócito. O adipócito fica cada vez mais cheio de gordura. Na falta de glicose, o nosso corpo quebra os triglicerídeos e usa eles para produzir energia. Usa os ácidos graxos deles para produzir energia, já que está faltando glicose. Num quadro extremo, gente, no indivíduo que está muito desnutrido, ou seja, a massa gorda dele já foi consumida, ele já não tem mais um tecido adiposo volumoso, ele já consumiu a energia de reserva, os triglicerídeos dele já foram quebrados e viraram energia. Para esse indivíduo não morrer, o último esforço que o corpo faz é usar aminoácidos para produzir glicose.
Nesse quadro, gente, nosso corpo está quebrando proteínas, ou seja, quebrando a nossa massa magra, as nossas proteínas do músculo, para liberar aminoácido. O fígado junta o aminoácido com o glicerol e produz glicose. Por isso que um indivíduo muito desnutrido, ele tem aquele aspecto de pele e osso, parece que ele não tem musculatura. Mas por quê? Porque o corpo dele consumiu as proteínas dos músculos para produzir glicose. O fígado tem essa habilidade, ele pega aminoácidos, junta com o glicerol e produz glicose. Então a gente pode usar a nossa massa magra, as nossas proteínas, para produzir glicose e gerar energia para o nosso metabolismo. Esse já é um quadro final de desnutrição, tá, gente? Quando nós estamos usando a nossa própria massa magra para produzir glicose. Então, um indivíduo bem alimentado, a fonte de energia dele será a glicose que ele absorve da dieta. Se faltar glicose, ele vai consumir a energia de reserva, que são as gorduras armazenadas dentro dos adipócitos. Acabaram-se os adipócitos, a massa gorda desapareceu. A última condição desse indivíduo continuar vivo, já que ele está com carência de alimentos, ele está desnutrido, é ele usar a sua massa magra, as suas proteínas do músculo, quebra elas, gera aminoácidos, e usa esses aminoácidos junto com o glicerol para produzir glicose e continuar gerando energia. O corpo vai fazer isso enquanto tiver massa muscular. Quando a massa muscular estiver definhado, e a pessoa estiver já adquirindo aquele aspecto cadavérico de pele e osso, aquilo ali já é uma desnutrição em estágio terminal. Tá bom? O fígado, o hepatócito, ele metaboliza aminoácidos intensamente, tá, gente? Ele pode produzir aminoácidos não essenciais, ele pode usar os aminoácidos para produzir proteínas, hormônios, fatores de coagulação, enzimas importantes no processo, no controle da pressão arterial, como angiotensinogênio. Então, o fígado usa aminoácidos para uma diversidade de funções envolvidas com a síntese de proteínas. Mas numa pessoa desnutrida, ao invés do fígado usar aminoácido para sintetizar proteínas, o fígado usa aminoácido para produzir glicose e gerar energia. Então vai depender, com essa discussão, o que eu quero que vocês saiam entendendo? Que o fígado age no nosso metabolismo de acordo com a nossa necessidade. Tem glicose demais no corpo, ele estoca, ou converte em gordura e guarda no adipócito. Tem glicose de menos, ele produz usando aminoácidos, ou ele gera energia usando gorduras para produzir ATP. Então, o fígado, metabolicamente, ele vai interferir de acordo com a necessidade do nosso corpo. Então, ele é um órgão completamente sincronizado com o nosso metabolismo energético, com a produção de energia no nosso corpo, especialmente com a quantidade de glicose que nós temos disponível no organismo. O fígado consegue corrigir a nossa glicemia, para mais ou para menos, dependendo da nossa necessidade energética. Se a gente está desnutrido, o fígado lança glicose no sangue. Ele produz glicose a partir de aminoácidos e lança ela no sangue. Se a gente está bem nutrido, o fígado guarda a glicose para quando a gente for precisar no futuro. Certinho, gente? Essa foi nossa aula de metabolismo hepático. Não dá para a gente fazer na profundidade que eu gostaria, mas eu queria pelo menos apresentar